Oi, oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos, boa noite! Estamos aqui no Hábito 28, hoje com uma live maravilhosa para falar de um tema que eu acredito que seja interesse público, interesse de todo mundo, né? Falha de memória. Quem nunca teve uma falha de memória? Mas quando é que eu realmente devo? Ela deve estar entrando a qualquer momento. Carol, você já está por aí? Estou aqui, você está me vendo? Ainda não. Vira a sua câmera. Tô vendo a sua imagem bloqueada. Tenta mexer alguma coisa na sua câmera para desbloquear. Pronto, deu certo. Toda linda, maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Carol. Tudo bem com você? Agora o seu áudio ficou mudo. Tenta ver o que foi que aconteceu aí. Pronto, agora sim. Deu certo. Coisas de tecnologia às vezes nos pegam de surpresa, né? Esqueci de ligar o áudio. Acontece. Nos melhores celulares acontece isso. Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Estou bem, muito bem, ansiosa. Passei o dia todo ansiosa. Lá no cartório, passei o dia Oh, falando da live. Já vi aqui várias pessoas aqui do cartório também. olha que É, tá legal! de Muito responsabilidade, até bacana. porque esse assunto eles vivem comigo no o dia a dia, né? Exatamente. Conosco, né? Acho que todos nós passamos por algum momento da vida que temos essa falha de memória, né? Você não é única e exclusiva, tá? Fique tranquila. Todos nós já passamos por isso. Deixa eu dar boa noite, então, para os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Bruno, Isa, Gerlene, Gardênia, Ellen. Estou vendo o professor Rodrigo Leite. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que o tema seja atrativo para vocês e que as dicas que nós temos para trazer hoje seja interessante para vocês também, né, Carol? A ideia aqui é Ah, trazer, sim. fazer um Muita bate-papo bem leve, bem tranquilo. responsabilidade. Muita responsabilidade para a gente compartilhar, mas aqui a gente vai, com certeza, ter um momento de muito crescimento. Verdade, essa é a ideia. Muito bom, Carol. Carol, para começar, para a gente trazer assim esse tema que é um tema que é de interesse público, né? Todos nós podemos passar pela falta de memória por algum momento da nossa vida, ou de uma forma mais constante, de uma forma mais permanente. Mas quando é que é, falando de você especificamente, da Caroline, quando é que a falta de memória, a falha na memória, começou a te preocupar verdadeiramente? Você disse, opa, eu acho que tá um pouco exagerado isso. Quando foi que você percebeu? Quando foi que caiu aquela ficha? Então, eu sempre fui um pouco seletiva nas minhas coisas, assim, eu meio que escolho o que prestar atenção. E eu sempre Entendi. achei que eu tinha, assim, eu não lembrava muito das coisas, mas recentemente, no meio do ano passado, eu comecei a observar que as pessoas que convivem comigo ressaltavam muito essa característica em mim, no trabalho, né? Hum. Assim, por exemplo, os meus colaboradores, eles chegavam e diziam assim, olha, tem fulano para te esperando para você atender. Eu dizia, ó, deixa eu terminar essa ligação que eu já chamo. E nesse já chamo eu já não chamava mais, porque se eu não anotasse, eu já esquecia que eu tinha deixado alguém me esperando. E especificamente quando como foi anunciado, né, na postagem, eu trabalho em cartório, sou oficial de cartório, então eu trabalho muito com a parte de imóveis. Então eu tenho o Sim. hábito de escrever, né? Já estou com caneta na mão aqui. Então eu escrevo tudo. Quando eu vou atender uma pessoa, eu tenho como se fosse aqueles roteirinhos de médico de antigamente. Por quê? Porque Sim. quando eu vou atender novamente o mesmo caso, eu já pego as anotações que eu fiz, porque eu tenho medo de esquecer algum Alguma detalhe daquele caso em informação. específico. Isso. E Entendi. aí, eu atendi especificamente um caso umas 5 vezes a mesma pessoa. E as Certo. 5 vezes, ela tinha a necessidade de que eu desse a mesma orientação. Então, eu fazia todas as vezes o mesmo roteirinho para eu acompanhar. E aí, na última vez, essa determinada pessoa disse assim, quando ela sentou,
ela disse assim, já sei, vou esperar um pouquinho para você fazer, para você escrever até lembrar. Quando ela falou isso, eu me senti muito constrangida. Foi a virada de chave para eu perceber. Eu disse, ei, alguma coisa aqui tá fora de ordem, vou procurar ajuda. E aí, esse vou procurar ajuda, comigo demora porque eu acho que eu nunca tenho tempo para fazer nada para mim. Eu nunca Entendi. posso ir, Tem outras eu não coisas posso. mais importantes do que você mesmo. Isso, exatamente. E Entendi. aí, só que eu fiquei com muito medo. E aí, nesse intervalo entre virar a chave e até eu ir ao neurologista, aconteceu um episódio muito angustiante no shopping. Eu fui sozinha ao shopping e esqueci onde eu tinha deixado o carro. E esqueci qual era o meu carro. Esqueci. Esqueceu de deixar o carro, acho que Completamente. acontece com alguma frequência com alguém. Mas até qual era o Isso. carro que você estava, você esqueceu? Eu esqueci qual era o meu carro. E aí eu só dizia assim. Aí o segurança do estacionamento percebeu, eu comecei a chorar no estacionamento. E aí ele percebeu e eu falava assim: minha filha, eu preciso ligar para minha filha. Eu preciso ligar para minha filha. Por quê? Porque aqui em casa, quem sabe a placa do carro decorada é minha filha, que tem, que tem 12 anos. E eu Ai, meu comecei a Deus. ficar com medo de esquecer o telefone dela, do meu marido. E aí eu Sim, fiquei meio desesperada. Aí o vigia do shopping, né? Aquele que faz a segurança, ronda, aquela que já fica no e o estacionamento. segurança, ele falou, olha, se acalme que a gente vai achar seu carro. E aí tava assim, onde eu estava. Ele estava onde eu estava, só que no andar de baixo. E Entendi. aí, isso me fez ver que eu precisava de fato ir atrás. Na minha cabeça, eu estava doente, era no terminal, eu devia estar com câncer no cérebro, qualquer coisa, e que eu ia Tu morrer. saiu daquele estágio de tipo, eu tenho só uma falhazinha de memória para dizer assim, eu preciso urgente de uma ajuda profissional. Não, Meu eu achava que Deus. eu já ia direto, assim, ó, pro cemitério. Eu fiquei. Aí a ansiedade aumentou muito, Não, muito. agora a gente Mas. ri, né, Carol? Agora a gente ri, É, mas no momento é. foi punk, né? É, Foi estressante. exatamente. Agora, engraçado, viu, Aline? Mesmo logo, assim que passou, depois que eu entrei no carro, aí me acalmei, aí eu estava em Salvador e eu moro a 100 quilômetros de Salvador, então eu vim dirigindo só. E eu ria muito, muito no carro. Porque é uma das coisas que eu faço para manter a sanidade, para manter a tranquilidade, é ter um bom senso de humor. Sim, Então, tem assim, a eu leveza, adoro. né? É, De levar as é. coisas com mais leveza. Isso. Um Legal, negócio que eu legal. adoro é rir de mim mesma, sabe? Não tem problema nenhum. Assim, gosto mesmo de ter isso como até para limpar um pouco a minha mente, que é tão cansada e trabalho com coisas tão sérias assim, né? Sim. Todos nós trabalhamos com coisas sérias, mas, por exemplo, meu marido é da educação física e eu sou do direito. E aí ele sempre falava assim que a gente casou. Por que toda vez que você chega em casa só é problema? Eu falei, é porque você vai para academia que as pessoas vão, ó, Super desopilar. felizes, motivadas, Isso, querendo, tipo, aquela autoestima, aquela coisa toda, e você lida com o outro lado, né? exatamente, exatamente. Mas assim, Ai, no meu Deus. geral, foi isso que fez eu girar a minha chave. E aí, Carol, depois você. disso, eu percebi que as pessoas já vinham me alertando sobre isso há muito tempo e eu não estava conseguindo ver porque eu não estava olhando para mim, entendeu? Entendi. Então, O teu assim, foco não era você. Então, por isso você demorou a enxergar, porque o teu foco não era você. Hum, exatamente. E assim, tenho muito. que fazer a minha culpa. Ainda não tô nem 50% do que precisa estar, mas Mas com já se certeza atentou já. que isso é um problema, que já é o primeiro Já. passo, né? Por exemplo, hoje eu tô aqui na live, né? Se isso fosse antes dessa virada de chave, eu teria agradecido o convite e teria dito não, mas porque eu achava que eu não ia ter tempo, porque Sim, eu não não porque não poderia. julgasse o tema importante. Não, eu até eu julgaria que era importante, mas é como se eu não pudesse organizar o meu dia, Entendi. entende? Então foi o que é que eu tenho tentado aprender.
uma técnicazinha que eu vou falar mais pra frente, né? Que eu até conversei Tá, com você um pouco, essa questão de tá. ser mais seletiva e organizar. Entender que a gente vai ter que não existe só a Carol profissional, né? Eu Existe a tenho Carol essa. Pessoa. Isso. E sem a Boa. Carol Pessoa, a profissional Não, não é não cem vai por ser legal. cento. Não é cem por Não. cento. Carol, você trouxe um monte de coisa bacana para a gente explorar, falando em memória, né? Um ponto que tu trouxe que é bem bacana, o fato de escrever enquanto está trabalhando, né? Acho que não só trabalhando, acho que se tiver algum estudante presente, nós todos fomos estudantes um dia, né? Então, para facilitar a memorização, é uma das ferramentas de você memorizar melhor, é você utilizar mais de um sentido do corpo para executar uma atividade. Então, você ver, você escrever, que é o fato de tatear, você escutar, você falar. Tipo, tem gente que lê falando, né? Tipo, acaba demorando mais, mas faz com que a pessoa memorize mais. Então, a memória da gente, ela guarda mais fácil quando a gente usa mais de um sentido na hora de executar uma ação, na hora de executar uma atividade. Se você nunca fez isso, experimenta para você ver como você vai memorizar isso mais fácil. Outro ponto que a Carol trouxe que é bem bacana. Quando foi que a ficha dela caiu? Quando foi que algo que fez ela, tipo, poxa, eu preciso procurar ajuda porque já não tá mais normal, né? Tirando, claro, o evento do shopping foi algo, tipo, que mexeu muito com ela. Mas quando ela recebeu o cliente, que o cliente falou algo para ela que deixou ela constrangida. Quando mexe com as nossas emoções. Até o momento que estava ela com ela mesma, só perdendo a memória, esquecendo uma coisa ali, esquecendo outra coisa ali, fazendo, ela tendo retrabalho de fazer vários roteiros, às vezes do mesmo processo, até aí tá tudo bem, porque é ela com ela mesma. A partir do momento que ela viu como o outro enxergava ela, que era, olha, você precisa anotar para poder lembrar, não é? Ela se sentiu constrangida, isso fez com que algumas emoções aflorassem nela. Então, quando mexe com as nossas emoções, quando mexe com os nossos sentimentos, a gente parte para ação. Ou paralisa, de não conseguir pedir ajuda, né? Aí vai se afundando cada vez mais, que não foi o caso da Carol, graças a Deus. Ou você busca ajuda. Então, assim, foi muito bacana isso que ela trouxe, porque tudo isso é explicado cientificamente. Então, o fato dela buscar ajuda já fez com que ela mostrasse essa melhora, né? Do ponto de vista dela estar aqui compartilhando para ajudar ainda mais pessoas. E outro ponto que ela trouxe também muito legal: organização e planejamento do tempo. Nós fizemos uma live semana passada, Carol, sobre gestão do tempo e planejamento, pensando em você conseguir conquistar mais coisas porque você tem um bom planejamento e uma boa organização do seu tempo. E que você é importante, né? Quando você não planeja, você está dizendo que você não é importante. E todos os pilares da nossa vida são importantes. A família, a saúde, o financeiro, o social, o conjugal. Então, quando a gente não equilibra esses pilares da vida e você começa a dar mais atenção para um pilar do que outro, em algum momento isso vai pesar. A roda não vai girar e a conta vai chegar e você vai dizer, opa, alguma coisa está de errado. Faz sentido, Carol, para ti? Muito, muito sentido. E assim, às vezes precisa acontecer algumas coisas mais Sérias? impactantes para que você. Opa, vou ter que mudar aqui um pouquinho. Em 2020, eu tive um CA de tireoide. E antes do CA de tireoide, todas as terças e quintas-feiras eu não dormia. Era um hábito, porque assim, quando eu era advogada e professora universitária, eu também era concurseira. E tinha 2 filhos pequenos e não tinha família para me ajudar a cuidar perto. Então eu tinha que estudar de madrugada. Só que eu não tomo café. E aí eu ficava tendo que tomar banho, tomar Coca-Cola, colocar os pés na água com gelo, tudo que vocês possam Botar os imaginar pés na água, no gelo para ficar com gelo, acordada? água gelada para ficar acordada. Então tudo isso eu tinha que fazer para conseguir ter uma mínima chance de fazer os concursos, né? E aí isso gerou em mim um hábito de dormir pouco, né? Eu dormia pouco. Então, assim, teve uma vez, eu fui dar aula na UERN. Eu já vi aqui entrando alguns ex-alunos meus aqui. Oh, que Não sei se legal! vai ser Sejam todos alguém. muito bem-vindos, ex-alunos da Carol.
Exato, nunca Não vou sei ser se... aluno, hein, Carol? Aluno sempre é aluno. Nunca. Eles são meus amores. Aonde Na eles te verdade, encontrarem, eles vão chamar de professora, professora. e São se, assim e os se meus eles forem alunos lá na minha também. sala hoje, e se eles forem na minha sala hoje, é cheio de foto deles. Porque quando eu Oh, cheguei aqui na Bahia, tem 5 anos e meio. Eu passei o primeiro ano e meio, mais ou menos, chorando quase todo dia, com saudade da foi. UERN e da UFESA. Era. Mas aí, pois bem, teve uma vez que eu estava tão cansada, que eu vesti a roupa pelo verso. E eu estava dando aula com a roupa pelo Pelo avesso. verso. Aham. E aí, eles rindo, isso 7 horas da manhã E na você não sabia o UERN. que era. Eu falei, o que vocês estão rindo? Aí quando eu olhei, era uma blusa preta, e aí dava pra ver que A era etiqueta por tava conta pra da fora. etiqueta. Aí eu falei, ó, vocês vão Meu ficar aqui, eu vou no banheiro trocar. E aí eu fui, mas foi muita graça por isso. Muita, muita graça. Ai, E meu Deus do aí, céu. Olha, o pessoal tá desde essa rindo época, também aqui, viu? A Ellen e a era, Carol estão rindo. era. Aí Ai, desde meu essa Deus. época que eu dormia pouco. Então, quando eu cheguei aqui na Bahia, os cartórios eles foram privatizados agora no meu concurso. Então, a gente temos ainda muito trabalho. E eu achava que eu tinha que eu tinha que fazer, e eu gosto muito, né? Outra característica minha que eu acredito que isso eu preciso trabalhar, não consigo delegar, quero fazer tudo trago para Hum, mim, e aí isso acaba, né, aí fica dando ainda uma mais coisa errada. atarefado. Isso. E aí eu não dormia nas terças e nas quintas. Não Então, eu dormia não dormia, nada. não dormia mesmo, não dormia. Meus filhos dormiam, meu marido dormia, e eu via Como se fosse um amanhecer, plantão de um médico. isso, trabalhando em Pronto. casa. Trabalhando em casa. E às vezes eu ficava até tarde, até de madrugada, meu marido ia me pegar no cartório, e ele falou assim, olha, eu não vou mais te pegar de madrugada, ou você leva o colchão. Eu falei, não, vou trabalhar em casa. E eu achava isso o máximo. Eu achava o máximo dizer que eu não tinha dormido para mim mesma. Não era assim Não para o era para os outro. outros, Era era para eu para dizer, dizer assim, eu não, trabalhei o máximo que fui eu pude. produtiva. Uhum. Fui produtiva, entendeu? E Carol, aí, e aí muitas pessoas começou fazem isso. isso. Aí começou aí eu ficava de boa, muito bem. E depois eu comecei a ficar um pouco cansada. Aí só que eu não queria reconhecer que não que eu tinha que dormir. Então eu comecei a Sim. tomar cafeína. Eu comecei a tomar E já que não toma cafeína café, começou a tomar cafeína exógena, tipo as cápsulas de para cafeína. conseguir não Não dormir na dormir. terça e na quinta. O pessoal E tá aí, admirado, viu? O pessoal aqui tá admirado. exatamente. Mas Sim, tô ai, falando não, pra vocês não muitas fazerem, pra vocês não fazerem. E aí, quando eu tive o CA, lá vai de novo, né? Achei, meu Deus, vou morrer, meus filhos, e lá vai aquela coisa. Foi mesmo no começo da pandemia. E aí eu falei, quer saber? Chegou a hora. Chegou a vou hora. parar com essa história de não dormir. Isso, isso. Então, desde que eu fui diagnosticada com CA em 2020, que eu não fiquei mais nem uma noite. Minto. Uma noite eu fiquei um dia desse para terminar um trabalho do doutorado, só. Mas também já pedi perdão a Deus e a mim mesma. Carol, tá todo mundo aqui admirado com essa tua história de não dormir. Ó, A, eu tô Gia, vendo aqui, ó. a Érica acabou de Gianete dizer falou. aqui. Ah, a Hum. Érica, você é um furacão para A Érica trabalhar. falou aqui, ó. Trabalha comigo. Pergunte aí, tá? Então todo mundo de testemunha Olha aí. aí, prova de testemunho que você não está mentindo. Carol, isso que Não. você falou é uma das principais causas da falha de memória, é a privação do sono. Na verdade, eu lancei um livro recente que é Como Ativar o Cérebro a Partir do Hábito. E eu trago um capítulo sobre memória que fala quais são as principais falhas que você vai fazendo, não vai percebendo, quando você vê, já virou uma bola de neve gigante. Então, você se encher de atividades, que era o que você estava fazendo, de você não cuidar da própria saúde, que talvez trabalhando muito, você acabasse não cuidando bem do sono, da alimentação, da higiene mental, de um exercício de qualidade, de tempo para você, de tempo de qualidade para você. E o principal delas, não dormir. Então, quando você não dorme, o que acontece? Quando a gente dorme, o nosso cérebro, ele refaz as conexões neurais que foram perdidas ou que não foram bem restabelecidas durante o dia. Então, é na hora do sono que o teu cérebro descansa. Não descansa assim, ele não para de trabalhar, não para de funcionar. Mas é quando o consciente, ele encontra com o subconsciente e faz aquela higiene mental. Então, se você não dorme, essa higiene não acontece. Se você não dorme, essas conexões elas não são restabelecidas. E se elas não são restabelecidas,
pode haver falha, né, na hora dessas sinapses acontecerem durante o outro dia. E aí, por isso, a blusa ao contrário, por isso esquecer, às vezes a gente esquece onde deixou a chave do carro, por isso esquecer onde estacionou o carro. E aí chegou, talvez, a um ponto, Carol, que já foi preocupante, né? Mas tudo isso que você está dizendo foram um longo tempo fazendo isso, não foi? Muito, muito. Desde que eu me formei. Desde que eu me formei, porque aí eu Isso tá era com professora de quantos duas. anos? Isso tá com quantos anos? Aí também você não quer que eu diga que eu tenho uns 60 anos. Quantos anos Não, tem de formada? Só não, pouco, eu não. tenho. Eu me formei no final de 2008. Me formei no final de 2008. Tá ok, tá O com pessoal vai descobrir que eu não tenho 15 anos agora. E aí? Mas tem carinha de 15, não parece, né? Não, mas aí, e uma outra coisa, viu? Uma outra coisa que a gente vai fazendo essas reflexões. Por quê? Porque quando aconteceu isso comigo, que eu virei a chave, eu fui para o neurologista. Fez todos os exames que vocês possam imaginar. E aí a gente chegou na conclusão, primeira coisa, ele disse, você vai dormir. Você tem que dormir. Olha Você só. tem que dormir Precisou e o você médico vai... dizer, né? Porque o marido Isso. não adiantou, a filha não adiantou, a mãe não adiantou, as tias, ninguém adiantou falar. Ninguém. E ele ainda disse mais, você vai fazer terapia. Você vai ter que fazer terapia para você começar a ligar alguns pontos. E aí foi onde, aí eu comecei, eu tenho que fazer terapia. Não tenho tempo para fazer terapia. E aí eu não tinha um lugar, um horário. Eu comecei a fazer terapia online, dentro do carro, no estacionamento do condomínio. Meu Deus, que era a hora que você tinha tempo. Exatamente, que eu tinha tempo. Eu não conseguia ir a Salvador, tirar um dia para ir a Salvador fazer terapia. Depois eu fui vendo que a terapia foi fazendo efeito, eu fui vendo que dava para fazer. Eu conseguia Você começou a ver organizar melhora com o passar do tempo? muito, muito. Primeiro, quando eu comecei a dormir, a memória já melhorou muito. Muito, muito, Olha aí, muito. tão simples, de Muito. graça, Não, né? De não, graça. ainda vai melhorar muito mais. Por quê? Porque Vai. a questão da atividade física, hoje, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa interessante no cartório. 5 horas, eu liguei pro meu marido para me pegar. Aí eu liguei para ele e falei assim, Willon. Aí ele disse, oi, eu falei, pode vir. Aí ele ficou em silêncio, um tempão. Aí ele disse, vir para onde? Eu digo, me pegar. Ele disse, já? 5 horas. Porque não é um E absurdo é um para mim, né? horário, tipo, 5, 6 horas é horário normal de um tempo de trabalho do Isso. ser humano, né? Isso. Aí Habitual. se eu saio mais cedo, todos os meus colaboradores já acham estranho porque não é né, da minha natureza. Só que hoje eu já venho 6 horas, no máximo 7. Antes eu ficava até 10, 11 horas, porque eu não conseguia. E aí o que é que acontecia? E aí eu vou chegar no sono. Eu Tá. tenho filhos, eu tenho um de 12, uma de 12 e um de 13. Então, vem a culpa, porque eu passo o dia fora. Então, o que é que acontece? Até pouco tempo, os meus filhos dormiam comigo. Até 12 ou Por 13 quê? anos, mesmo não sendo mais bebês? Mesmo não sendo mais bebês. Mesmo, Por Carol. quê? Por quê? Porque eu achava o seguinte, na minha cabeça, a terapia me fez ver isso. Como eu não conseguia dar uma qualidade, né, de tempo com eles e tudo, eu achava que eu tinha que dormir abraçado com eles, porque era o tempo que eu tinha. Então, o que foi que Então eu era mais comecei a pra fazer? você do que por eles. Isso. E aí, quando você tem um bebê, a cama te sobra um espaço. E quando você tem um rapaz e uma moça, então tinha vezes assim que quando eu olhava, eu Eles tava. dormiam entre você e o seu marido ou você expulsava o seu marido da cama? Não, eu expulso meu marido da cama. Eu encontro meu marido no outro quarto. Eu vou encontrar com ele. Gente, alguém E se aí, identifica com isso, além da Carol, porque eu faço isso também. De vez em quando eu boto meu bebê pra dormir na cama comigo e expulso meu marido para outro quarto. Então, aí eu alguém se digo assim, identifica com essa rotina. te encontro já, te encontro já. Aí, o que Olha, acontece? essa Gardenha disse que pode deixar que dorme com eles, viu? Ela dorme lá no quarto. Exato, não, quando essas tias vós vêm, resolvem a vida. Mas aí o que acontece? Além de dormir pouco, o pouco que eu dormia era ruim, porque eu dormia apertada. Exatamente. O filho se mexe, você já tá ali. Então, por exemplo,
um tem frio no ar-condicionado e o outro é calorento. Então, eu ficava cobrindo um, descobrindo o outro. Então, o pouco Ai, tempo que eu meu Deus dormia, do céu, por causa do eu ainda ar-condicionado. ficava Aí tinha muito acordando. frio. Jesus Isso. amado. Aí tu não Então, dormia direito. hoje, o que é que acontece? Cada um dorme no seu quarto e eu durmo em paz. Assim, hoje eu já durmo em paz, mas no começo eu achava, meu Deus, meu filho tá dormindo só no quarto, 13 anos. Então, assim, Ai, meu Deus do tudo céu. isso fruto de uma desorganização, de você de destinar mais tempo ao trabalho do que talvez precisasse. Porque se eu chegasse mais cedo, eu ficaria com eles num Ter tempo tempo de é, qualidade com eles. Para e fazer iria coisas, né? dormir. Legais. Exatamente. Então, a falha de memória me fez dar o start para organizar todas essas coisas que estavam fora do lugar, né? E E quem me todas as ajudou, coisas poderiam ser organizadas de forma muito mais tranquila se você pensasse no sono, né? Talvez. isso. Se fosse Exatamente, regular o teu exatamente, sono e o teu tempo no trabalho, talvez as outras coisas nem precisassem serem organizadas, né? Carol, exatamente. isso que você falou é verdade. Essa culpa que nós mulheres trazemos por trabalhar fora de casa e às vezes trabalhar um pouco mais, tendo filhos para que requerem a nossa atenção. Passei por isso recentemente. Eu tenho um filho de 1 ano e quando eu voltei de licença maternidade, eu precisei viajar algumas vezes a trabalho. E todas as vezes que eu viajava, quando eu voltava, eu sentia o meu filho mais carente. Exatamente porque ele teve aquela sensação de abandono por ser muito pequeno, menos de 1 ano de idade, eu não entendia isso. E aí o que eu fiz? Trouxe ele para a cama comigo, que era uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele nunca, sempre dormiu no bercinho dele. E aí foi eu quem trouxe exatamente por conta dessa carência. E aí, para voltar para esse bercinho foi uma luta, mesmo não viajando mais com tanta frequência, mudar este hábito. Às vezes é mais difícil você mudar um hábito estabelecido errado do que você começar um hábito certo, né? Mudar um hábito que já está consolidado, às vezes é muito mais difícil do que você começar um hábito do zero, né? Eu acho que aí fica essa dica para as pessoas que estão buscando mudar um hábito que já está consolidado. Então, assim, pensa antes de você, quais são as consequências do que eu vou fazer agora? Né? O que isso pode trazer para mim? O que a falta do sono pode lhe trazer a longo prazo? De saúde física, mental, emocional, espiritual. Então, tudo isso vale a pena essa reflexão, né, Carol? E essa reflexão, Aline, porque assim, a gente quer pai, quer mãe, a gente quer. Depois que a gente vira essa chave da vida, tudo que a gente pensa, que a gente faz é em prol deles, né? E a gente sabe que o filho, ele aprende muito mais com o que ele vê do que com o que ele, né? Você diz uma Exato. coisa, Com o mas você faz exemplo outra da coisa. mãe do que com o que você manda ele fazer. Isso, exatamente. E aí eu Verdade. vi o seguinte, eles vão aprender os meus hábitos. Então, o que é que Exato. estava acontecendo? Eu chegava muito tarde do trabalho, a gente ia dormir muito tarde, as crianças, o sono delas já estava ficando fora do eixo, dormindo 1 hora da manhã, meia-noite. Então, hoje, por exemplo, 9h30, a gente já está aqui, ó, todo mundo prontinho para dormir. Dorme 10, 10 e pouquinho, todo mundo. Coloquei eles estudavam à tarde. E E aí, o que é dormiam que até o aconteceu? período da manhã. E dormi até mais tarde. Mudei para o turno. O sono, Aline, encarar o sono como mais um integrante dessa família foi assim uma das decisões mais sábias que a gente fez conjuntamente, porque aqui em casa a gente faz tudo conjuntamente. Somos só os 4. Então, se a gente tem um problema, a gente bota aqui na mesa e vamos lá, Quatro vamos vão aqui resolver. para me ajudar e vamos Legal. resolver. Então, Muito legal é, isso. a gente mudou os meninos para o turno da manhã, para o matutino. Para quê? Para que a gente tivesse mais alguma coisa obrigando a gente a dormir mais cedo, para conseguir acordar cedo. Então, hoje é outra dinâmica, né, de disposição, de prática. Pronto, agora eu tô aqui sozinha, eles foram pro beach tennis com o pai. Daqui a pouquinho Entendi. já chega, toma banho, faz um último lanche, deita, para acordar cedo. Então, assim, isso... o sono hoje, eu posso dizer assim que é o nosso vetor. Ele determina mais ou menos como é que a gente vai organizar a nossa vida. Porque eu defini que eu iria encarar o sono como, assim, uma nova era, sabe, para mim. Ter qualidade de sono, dormir, ter um sono restaurador, sabe? Porque Legal. eu sei que, assim,
a questão das falhas de memória também, mesmo que eu durma suficientemente, tem um elemento que a pandemia trouxe para a gente, que é esse avanço tecnológico que iria acontecer, mas iria acontecer de uma forma mais pausada. Acelerou muito. Por exemplo, na minha área, que é cartório, então, assim, a gente teve um boom, né, do registro eletrônico e tal, tal, tal. O que aconteceu? Agora a gente tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Toda hora. Então, assim, eu já tive de estar em 3 reuniões ao mesmo tempo. Uma no celular, uma no tablet e uma no computador. Aí fechava a câmera de um, depois de outro, e assim ia. Então, o que foi que aconteceu também? Minha avó faleceu agora em fevereiro. Sim. E aí, é aquilo que eu digo, né? Alguns eventos chocantes fazem você virar chaves. E aí você percebe você que... repensar a vida, né, Carol? Isso, exatamente. Repensar, poxa, até onde vale a pena, tipo, eu estar fazendo tudo isso, se a vida é um sopro, né? Exatamente. E aí, esse falecimento da minha avó, e assim, embora ela seja assim, meu grande amor, mas eu encaro ele com muita serenidade, com muita gratidão, sabe? Assim, sem aquela tristeza da saudade, mas eu procuro tirar das coisas o que é de melhor. E aí eu comecei a ver, eu digo, opa, a gente é finito. A gente é finito. Então, eu comecei a procurar algumas leituras que me levassem a encontrar as respostas que eu queria. Porque às vezes a gente vai para uma leitura e não sabe o que vai encontrar. Mas na grande maioria a gente busca essa leitura porque a gente quer aquele resultado. Quer Isso. algo, né? Seja para confirmar, Exatamente, ou seja exatamente. para dar direcionamento. Isso, já deixo aqui a indicação do livro da minha querida Aline, né, maravilhoso. E aí, eu percebi que eu não sabia dizer não. Eu não sabia dizer não para nada. E aí, eu pensei, poxa, só tenho 24 horas. Quem chegasse para você. Isso. Poxa, só tenho 24 horas, só tenho uma quantidade de energias que não tenho como, já até fiz uma petição para Deus, mas Deus disse, não, só vai ter 24 horas mesmo, não me peça mais. Tu pediu mais horas no seu dia. Não, eu já pedi, mas ele falou que não vai me dar, é só 24. E que eu saiba, e que eu organize esse horário. Aprende, minha filha. Se vira aí. E aí, eu comecei a observar, o que é que está acontecendo? A minha energia, eu estou distribuindo ela para muitas frentes, em muitas frentes. E eu estou andando um pouquinho e voltando, andando um pouquinho e voltando. Então, eu vou ter que começar a selecionar aquilo que realmente importa, sabe? Para poder eu dar mais de mim para coisas que realmente importam. E uma outra coisa que a terapia me ajudou bastante. É muito fácil gostar da Carol, que sempre diz sim, né? É muito fácil gostar da Carol que sempre diz sim. Então eu precisei... disponível. Isso, exatamente. Então eu precisei entender que eu tinha que dizer primeiro os sims para mim, o que era possível, o que era viável, né? E aí, infelizmente, vai ficar só realmente quem quer estar com a Carol, que é... E mesmo dizendo não, vai isso. estar com você, né? Exatamente. Então, isso é um conjunto, mas perceba que tudo passou, o start, não, assim, ainda nem foi o CA. Porque o CA eu mudei algumas coisinhas. Pronto. O CA eu parei, eu comecei a me cuidar um pouquinho aqui. Mas foi quando eu fui constrangida por conta da falha de memória. Isso foi assim... Isso mexeu mais com você do que o próprio CA. Uhum. Olha que interessante. Exatamente. Por quê? Porque o CA, ele ficou comigo. O que fez você dizer não? Foi essencialismo. Eu li sobre o essencialismo. Isso, exatamente. E quem me deu, inclusive, foi uma grande amiga, chamada Daniela. Não sei se ela está na live, acho que ela está dando aula, mas assim, quando vovó faleceu, ela disse assim, olha, eu já tinha comprado esse livro para você, mas eu estava esperando o momento certo o momento que você estaria pronta para ler. E aí, ela me deu o livro. Mesmo, né? É minha amiga e irmã. E aí, eu não terminei ainda, porque ela disse, não leia de vez. Você vai lendo e vai vivendo.
vai lendo e vai vivendo. Né? Até porque não adianta, não é só uma leitura para ter um conhecimento, é para realmente a gente internalizar aquilo que dá para internalizar. Nem tudo a gente Verdade. consegue, tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo, Uma hora, um mas tempo assim, certo para acontecer, uma hora certa para acontecer. isso, Carol, e é exatamente. verdade. E o fato de você aprender a dizer não é libertador. É libertador. Nós lemos esse livro dentro do nosso clube de livro, né? Eu não comentei aqui na live hoje, mas eu faço parte de um clube de leitura que é exclusivo para mulheres. Nós somos a comunidade de mulheres intelectualmente ativas. E nós lemos um livro por mês. E nós lemos o Essencialismo já uns 2 anos atrás, Carol. E o relato das mulheres que leram o livro, que mudaram completamente a vida delas. Teve uma moça, uma enfermeira, que ela falou, ela era coordenadora do curso de enfermagem da faculdade. Ela disse, eu mudei até minha mesa, a posição da minha mesa dentro da sala, eu mudei por conta do livro. Então, assim, faz você repensar muitas coisas. Isso que a Carol falou, esse autor, ele traz muito, de que você está destinando energia para vários projetos. E você avança um pouquinho em cada um deles. Em vez de você destinar muita energia num projeto só, que vai alavancar os seus resultados e te levar mais próximo do que você está buscando. Agora, isso só acontece, Carol, quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar. Quando a gente tem clareza de propósito, é muito mais fácil você dizer não para uma coisa aqui, dizer não para outra coisa ali e dizer sim para a coisa certa. Porque você sabe para onde você quer ir. Você sabe quais são os caminhos que vão te levar aonde você quer. Quando você não sabe, não tem clareza de propósito, não tem clareza para onde você vai, então você tem dificuldade de discernir. Todos os projetos são bons, todos os projetos são com pessoas idôneas, são projetos que vislumbram promessas, resultados, coisas boas que vão agregar algo para você. Mas nem todos vão te levar onde você quer. Talvez leve aonde a pessoa que te ofereceu o projeto quer. Mas será que é isso que você quer para você? Então, dar esses sims faz você ser bem vista, faz você ser querida, mas talvez não é o melhor para você. Então, dizer esse não faz você ser mais respeitada. A forma como dizer esse não é que vai fazer a diferença, né, Carol? Energia, minha atenção, os meus recursos, as minhas finanças para esse outro projeto a qual eu estou dedicada. E aí fica muito mais fácil você dizer um não, porque você sabe exatamente o que você quer, você tem clareza de propósito e está destinando os seus recursos e a tua energia na direção correta e faz com que você avance muito mais. A escrita do meu livro foi um exemplo desse, Carol. Eu estava de licença maternidade com um bebê pequeno, não consegui ninguém para tomar de conta do clube do livro no meu lugar. Ou seja, eu mantive algumas atividades e consegui escrever o meu livro nesse período. Então, como é que eu consegui escrever? Escrevi 2 livros nesse período, Mulheres que se Escrevem e Como Ativar o Cérebro a Partir do Hábito. Por quê? Porque eu consegui dizer não para todas as outras coisas. Eu consegui focar e ter uma rede de apoio que me ajudasse com meu filho para eu conseguir me dedicar ao meu projeto, que para mim era muito importante, que para mim ia alavancar muito o resultado e me aproximar do que eu queria. Então, faz sentido para ti, Carol, o quanto você destinar energia para o projeto certo faz você ter muito mais resultado? Sim, com certeza, com certeza. Agora, não é uma coisa fácil, né? É Não, como é não a é. palavra hábito, né? Você tem que é um Sim, exercício diário, é um é um exercício exercício diário. diário. Hoje eu tava me pegando assim, hoje eu fiquei refletindo o dia todo na live, né? Que eu fico fazendo uma espécie de meditação, né? Que a gente fica ali tudo. Mapa mental, né? Ligando Isso. E aí eu pontos, fiquei pensando assim, falei assim, ô Carol danadinha, viu? Você sabe um monte de coisa que você tem que mudar ainda e você não muda porque você não quer. Mas assim, porque Carol danadinha, gostei. existe uma fase que você não enxerga que você precisa fazer aquilo, né? As pessoas Gostei estão dessa vendo. autoconsciência. Aí existe uma outra que você enxerga que você precisa Mas fazer, você não agora você ainda muda, não porque você não quer consegue. ainda. Você ainda não quer. Aí agora você vai entrando na fase de você querer, só que você precisa se cercar da ajuda, né,
apropriada. Ajuda Recursos apropriada. humanos, recursos financeiros, ferramentas adequadas, tempo, organização. Aí quando você para pensar em tudo isso, você pensa assim, não, é muita coisa, vou ficar aqui na minha zona de conforto mesmo, tá melhor. Não é Isso, assim? exatamente, exatamente. Agora, Aline, eu vou fazer um comentário e também já colocar para você também falar um pouquinho sobre isso, se você achar que é interessante. É, por exemplo, eu conseguia perceber essa questão da memória. Por exemplo, tem uma amiga minha, ela até entrou na live, eu não sei se ela ainda está aqui, Nayandra. Ela é minha amiga, assim, de infância, a gente era vizinha, quando eu morava em Limoeiro. E ela tem uma memória, olha, não sei hoje, Espetacular. porque a gente hoje não se fala muito, mas assim, a gente se chamava de loura e nega. Então, assim, ela lembra, Tudo. assim, mulher, ela lembra, assim, da história, não sei o quê. E se tinha uma pessoa na história chupando picolé, ela lembra qual era o sabor do picolé que a pessoa estava chupando. Não, Então, não, assim, mentira. Cadê é, a Nayandra? é, Você tá aí? não sei se ela ainda está aqui, eu vi que ela entrou. Sim. Então, ela tinha memória, desde pequena que ela, então, no- e tinha essa comparação. E aí eu me acostumava de, não, Nayandra lembra, Nayandra lembra, Nayandra lembra. Então tem isso também, Hum, entende? você Tem usava isso um também. HD externo para você. Muitas É, mulheres fazem isso com os exatamente. maridos, sabia, Carol? Eu tenho uma assessora de imprensa que ela falou exatamente isso. Quando ela leu o livro, meu livro, ela falou assim: poxa, eu passo por tudo isso da falha de memória, porque eu uso o meu marido para lembrar as coisas que eu não lembro. Que é a Nayandra Exatamente. para você, que não tá mais na sua vida hoje, né? Que hoje é minha filha. Hoje é minha filha. O Ah, ca- Sabe, assim, por exemplo, quando a gente vai fazer algum cadastro, ela já está aqui comigo, ela tem 12 anos. Aí a pessoa diz, seu nome, ela já solta. Seu CPF, ela solta. Seu não sei o que, ela ela sabe seu solta, entendeu? CPF. Tô de cabeça, CPF, RG, tudo. Então, eu também venho lutando contra essa minha, vamos dizer, preguiça. Muleta, muleta. É, Usando a isso. muleta de que tem uma pessoa para lembrar para você, então você não grava. Isso, exatamente. Eu venho tentando, assim. Mas o que eu ia falar nem era bem sobre isso. O que é que acontece? Eu percebi através do outro. Foi quando o outro me causou um constrangimento que eu fui cuidar. O que é que você poderia, assim, orientar ou sugerir para os familiares? Porque eu vi você fala, tem uma live sua, um vídeo que você fala da questão das 5 pessoas que convivem, Contato né? social. Exatamente. Então, assim, a importância dessas pessoas nesse diagnóstico da falta de memória. Muito importante. Esse tema que você trouxe é maravilhoso da gente abordar. Agora, são duas coisas distintas. Vamos lá para os familiares que poderiam ajudar nesse diagnóstico, certo? Não necessariamente no diagnóstico, mas em levantar isso como um problema. Vamos supor, sua filha, o seu filho, o seu marido convivendo com você e vendo você. Ai, como é que é mesmo o nome daquela pessoa que a gente encontrou ontem, que eu tô tentando me lembrar? E você pergunta. E aí você começa a fazer isso com muita frequência. O que o familiar vai fazer? Vai te dar um toque. Só que o que você vai fazer? Você não vai dar atenção, porque é um familiar. Então, a família, ela por ser muito próxima, a família por ter aqueles. É aquela pessoa que a gente tanto confia e conhece o nosso melhor e o nosso pior. Às vezes a gente não confia na opinião dos nossos familiares para dar uma dica ou um alerta de um problema desse, de saúde. Talvez se seu marido chegasse para dizer isso, você dizer, não, conversa é essa, não tem problema não, tá tudo certo. Porque você tem um nível de intimidade tão grande com os familiares e você é exatamente com a família que você pode ser vulnerável, que você pode ser você mesmo, que quando eles vão dar um toque, talvez você não leve com tanta criticidade, com tanta seriedade como você deveria. Entende? É como a pessoa dizer, procure um médico. Então, eu acho que você está precisando procurar um médico porque isso já está muito grave. Eu já acho que está beirando o patológico. Mas você vai dizer, não, conversa é essa? Vou nada. Isso é coisa da sua cabeça. Então, muitas vezes, a gente não leva em consideração a opinião de um familiar quando ele diz isso, porque são pessoas que são muito da nossa confiança. São pessoas que conhecem muito a gente, conhecem profundamente
o nosso melhor e o nosso não tão melhor. E aí, por isso, você acha que a pessoa pode estar usando desses artifícios para, tipo, por conhecer o seu lado, talvez não tão que você mostre para todas as pessoas, e aí você acaba não acreditando. Mas tem pessoas que acreditam. Poxa, mas minha mãe já falou isso tantas vezes. Será que não era mesmo procurar um médico? E aí, às vezes, a ficha cai. Ou porque ouviu muitas vezes, ou porque você ouviu da sua mãe muitas vezes e não tomou nenhuma decisão, mas outra pessoa falou e você lembrou do que a sua mãe falou. Então, existem várias situações que talvez o familiar pudesse ajudar. Algumas pessoas estão se identificando aqui também. Agora, essa questão do contágio social, a tia Gardenia falou, acontece comigo. Então, às vezes a família fala, vai fazer isso, mulher, eu acho que tá precisando disso. Você, não, conversa é essa, vai cuidar de você. Você é igualzinho a mim. Tipo, quantas vezes eu já não escutei isso? Ah, vai procurar psicólogo você. Você diz, vai psicóloga, acho que tá precisando de terapia. Vai você. Eu acho que ele tá precisando de terapia é você. Quem nunca escutou isso, né? Te mandou o outro ir pro médico e você que tem que ir. Então, assim, o familiar da gente acaba não tendo talvez tanta moral como a gente deveria dar atenção, porque é nosso familiar, é aquela pessoa que está sempre com a gente. Agora, mas a gente deveria dar atenção, tá? Isso não é certo. A gente deve sim se atentar, porque essa pessoa nos conhece na intimidade, no detalhe. Então, são as pessoas que mais a gente deveria ouvir e não, né, deixar de ouvir. Essa questão do contágio social, Carol, é bem bacana, que o que os estudos mostram? Que nós nos parecemos com as 5 pessoas que nós mais convivemos em qualquer pilar da sua vida. Então, as 5 pessoas que mais te convivem influenciam se você gasta mais ou gasta menos, se você come mais ou come menos, se você dorme melhor ou dorme pior. E você também influencia essas pessoas nessas decisões. Então, você querendo ou não, mesmo que você diga, não tem nem perigo do meu marido me influenciar nisso. Influencia. As 5 pessoas com quem mais você convive influenciam sim as tuas finanças, a tua saúde, a tua vida social, a tua alimentação, o teu exercício físico, o teu sono, tudo. E aí, muitas vezes eu escuto isso, sabe? Das pessoas da minha convivência. Então, eu tenho que escolher as pessoas com quem eu vou me relacionar pensando nos resultados que eu quero obter. Você pode ter nichos de amigos, né? Nichos de pessoas para determinadas atividades específicas. Não, eu tenho as minhas amigas que eu gosto de ir para o cinema, eu tenho as minhas amigas que eu gosto de leitura, tem as pessoas com quem eu posso conversar sobre dinheiro, sobre finanças, e as pessoas com quem eu posso conversar sobre comida. Então, assim, eu sei que às vezes é difícil fazer isso, porque as pessoas que você conviver é a mesma, né? Não dá, às vezes, para você agrupar ou nichar, mas de você pensar nisso de forma intencional e não simplesmente aleatória, entende? Não, se eu tô vendo que essa pessoa ela é muito gastadeira, ela vai me chamar para o shopping para fazer compra, eu não vou. Eu vou usufruir da amizade dela para outro ramo. Não, mulher, vem aqui em casa, vamos conversar, vamos tomar um café. Aí, beleza. Não, vamos fazer um exercício físico. Beleza, você marca outra coisa, mas não de fazer compra para a pessoa que é gastadeira. Senão você vai gastar também. Então, assim, de você começar a pensar nisso, não de forma aleatória. Ah, ela me chamou, eu fui, eu acabei gastando quando eu vi. Gastei mais do que deveria e meu orçamento esse mês estourou. Então, se você pensar de forma intencional, você acaba evitando esses tipos de problema. Então, o contágio social acaba sendo nicho para uma coisa e a parte da família acaba sendo uma outra história. O que é que tu riu aí? O que foi que aconteceu? Eu tô rindo por 2 razões. Tô rindo aqui o comentário que Livinha fez. Livinha, meu amor, um beijo. Ela tá falando, meus 5, hein, Carol? Vou terminar doida. Não, mas a gente, Quem são os você 5 também da Livinha? Quem são? É é a você e quem família, mais? né? A família. E tô rindo também porque eu tô pensando aqui no meu trabalho. Porque assim, olha, a minha equipe é assim, a minha segunda família, né? E a gente convive muito, muito, muito. Teve uma época que a gente saía todo mundo do cartório de noite, a gente dizia que tava virando morcego. Então, então assim, e tudo que eu vejo, ou que eu tenho conhecimento, ou que chega para mim, eu quero dividir com eles. Então, por exemplo, a gente tem um projeto lá no cartório, tá até paradinho esses tempos, mas a gente vai voltar, que é a leitura. A gente tem um clube do livro nosso lá. Então, Ai, que bacana, é, Carol! Que eu tiro legal! a xerox do capítulo, a gente senta e lê,
né? E discute. Então a gente tá no meio de um, o próximo vai ser o seu. Já estou aqui assumindo esse compromisso. Olha aí que O próximo privilégio! Eu nem vamos imagino. terminar. Ó, Lorena colocando aí verdade. Também Olha, minha colaboradora aqui, meu braço direito, e a Leca, todo mundo. E olha, aí, verdade Leca saiu real, do então é cartório. verdade mesmo. É, Leca saiu do cartório, mas vai ler, viu, Leca? Vai pro Olha clube do aí, nosso Leca. livro, Carol ler disse o que eu tenho que livro. ler. É, Carol, exatamente. eu vou te fazer um corte na tua fala para elogiar uma coisa que tu falou. Hum. Tu falou que trabalha muito lá no cartório e todo mundo trabalha muito, né? E Uhum. mesmo assim vocês encontram tempo para leitura. Olha que bacana. É, Então não é é. motivo para ninguém que está aqui dizer que não lê. Não é motivo. Não, Se a Carol, não. que já teve falha de memória, porque trabalhava demais, encontra tempo para ler, quem somos nós para dizer que não vamos ler? Então, Não. todo mundo aí, leitura. Boa, Carol. Vai, continua. Tem que ler sim. Tem que ler. E também a gente. E aí que eu estava pensando, assim, o que é que a gente pode, quais são como gestora, né? O que você diria para os gestores, o que é que a gente pode fazer nas nossas equipes, né? Porque a gente passa mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa, né? Porque a grande verdade é que a gente passa mais tempo da vida da gente trabalhando. Quando eu era professora, eu sempre dizia assim, olha, vocês têm que lembrar que vocês estão aqui na faculdade, são só 5 aninhos e tudo depois, vocês vão passar mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa. Então, vocês têm que amar o que fazem e fazer o que É amam. Tem que verdade, Carol. juntar os dois, né? Não dá só para fazer É só o que verdade. ama, porque às vezes a gente não consegue, mas a gente também tem que ser generoso com a gente. A gente tem que ser generoso com as oportunidades que a gente tem. Então, assim, eu gosto Verdade. de gostar, de amar, de ficar feliz com o que eu tenho. Isso não me impede de Sim. lutar por algo que eu não tenha, entende? De E ser aí, grato pelo que você tem, mas não isso. impedir de você buscar mais. Boa, Exatamente. Carol. A Muito isso. gratidão, ela tem que Muito, ser, muito assim, isso. Muito um isso. vetor. E aí, assim, eu já fico aqui pensando, você falando, eu já fico pensando, vou ficar cheia de ideias lá pro cartório. Porque, assim, Que por exemplo, legal. teve um dia desse que a gente passou uma semana muito. Porque eles são assim, se tem uma correção, qualquer coisa, eles colam comigo e a gente tá Mas junto. tudo E a gente, junto, tipo assim, tudo é, grudadinho. e aí a gente passou uma Legal, semana legal. muito apertada. E aí eu fui de, quer saber? Quando eu estava lendo o livro, né? O Essencialismo, aí eu fui, chamei Lorena, falei, Lorena, liga pro cinema, vê se tem algum desenho animado hoje. Aí tinha um desenho animado. Desenho Comprei ingresso para animado. todo mundo, pipoca e guaraná. Ninguém sabia. Eu disse, ó, todo mundo 3 horas, desliga o computador, a gente vai ali. Ali aonde? Vamos ali. Aí chamei outro, Ebert, Esse ali falei, é Lore, quantas pessoas? Esse ali são quantas pessoas que 20 você e fez isso? poucas. No total eram umas 20 e poucas pessoas, assim. Aí, Tu carregou as 20 e poucas ó, pessoas pro cinema. foi. Aí eu falei, chamei Ebert, falei, Ebert, você vai na frente e Lorena vai atrás. Leva o pessoal pro cinema, eles só vão saber que vão pro cinema assistir desenho animado quando chegar lá. E aí a gente foi, no Imagina o meio de uma susto. tarde, assistimos desenho animado, comemos pipoca, tiramos foto e depois cada um foi para casa. Então, assim, às vezes a gente precisa, não tem como a gente não viver a seriedade que a vida tem. Não tem como, né? A gente, por exemplo, eu trabalho em cartório, com registro de imóveis, ninguém chega lá feliz porque vai fazer, só acha que é burocrático, que é papel, que é documento, que é não sei o quê. Então, assim, as pessoas que estão lá comigo, elas estão nesse trabalho. Então, a gente tem que achar alguns momentos para desopilar, para Para dar um espaço relaxar, para tranquilizar, para liberar a para a mente, mente para ficar não pensar em criativa. nada. Isso, exatamente. E aí, essa questão do sono, essa questão da memória, o que você diria para a Carol gestora? O que é que a Carol gestora pode ter de ideias, né, para fazer lá no cartório com a minha equipe, para ajudá-los? Além de ler seu livro, óbvio, né? Além de eles estarem aqui, amanhã a gente falar sobre a live, com certeza. Quem está aqui assistindo. Então, meu, tá ouvindo? Deu uma travada aqui. Agora eu tô. Então, eu te perguntei assim, o que é que você me daria de dicas para Carol gestora?
Sim, Carol gestora. Esse exemplo que tu deu já é maravilhoso. Quebrar o protocolo, quebrar a rotina. Isso vai fazer com que melhore a criatividade, melhora o interesse das pessoas em ir para o trabalho, melhora o relacionamento interpessoal entre vocês. Eles vão trabalhar muito mais felizes, eles vão estar muito mais motivados no momento de trabalhar e vão relaxar a mente. Então, para essa questão do nosso tema de hoje, que é falha de memória, é isso que está faltando. Que na verdade não está faltando. Se você faz, está tudo certo. É você quebrar um Próxima pouco a semana vai rotina. ter um jogo de baleado, já tá marcado já. Olha aí, gente. É Já isso, tá cara. marcado. É quebrar a rotina, é quebrar o protocolo, é fazer o normal de forma diferente, é engajar pessoas para fazerem coisas novas, é tentar aprender uma habilidade nova que você nunca fez, tentar jogar um esporte que você nunca jogou. Então, assim, é tirar um pouco da rotina, Carol. É exatamente isso que você já está fazendo. Tirar um pouco da rotina, que não necessariamente é tirar de lá, sabe? Você pode usar a criatividade para tentar fazer algo dentro do mesmo lugar, entende? Para também não perder a produtividade, vocês deixarem de entregar o que precisam entregar por conta de deslocamento. Então, é usar a criatividade, é sair um pouco da caixinha, e isso vai fazer vocês fortalecerem a amizade de vocês. Porque o que vocês vão vivenciar lá, só vocês vão saber, vão rir junto, vão Com comer pipoca certeza. junto, vão fazer muita coisa legal junto, né? Então, isso daí fortalece a amizade, fortalece o trabalho, vocês vão trabalhar mais felizes e melhora a criatividade também. Então, assim, isso é muito bacana. Tem mais uma pergunta aqui. Aproveitando que minha mãe acabou de dizer que eu sou fofa, queria fazer uma Olha, minha pergunta. filha é fofa e maravilhosa, gente. Eu, eu Oh, meu posso ter Deus. herdado isso dos meus pais, Aline? Pode. O que que acontece? A gente herda, e fez bem você fazer essa pergunta já agora, porque já tá perto de finalizar, porque só pode durar 1 hora. O Instagram, ele bloqueia a gente. Então, a gente herda dos pais, mãe e pai, o gene, não vou dizer da memória, mas do funcionamento cerebral, certo? E aí, isso faz com que você tenha uma predisposição a determinadas ações, como ter ou não falha de memória, mas são seus fatores ambientais que influenciam a expressão desse gene. Ou seja, 20% você traz da genética, traz do pai e da mãe. Mas 20% é pouco, 80% são do seu estilo de vida. Então, como o seu estilo de vida, Carol, não estava favorecendo uma boa memória, era ele quem estava ativando ou desativando a expressão do teu gene. Então, vamos supor que tu herdou do teu pai e da tua mãe esse gene da memória ruim, vamos dizer assim. E você ainda está fazendo com que esses genes seja expressado por conta de não dormir, por conta de se encher de atividades, por conta de ter uma rotina muito atarefada, aí você expressa esse gene da falta de memória, entende? Então, são seus fatores ambientais, os 80%, que vão influenciar você expressar ou não esse gene. Olha o quão poderoso é isso. 80% está nas nossas mãos. 80% está nas nossas escolhas, do nosso estilo de vida, fazer ou não a expressão de um gene que eu herdei do pai e da mãe. Isso é muito sério, gente. Porque durante muito tempo se pensou que se eu herdava um gene, eu estava fadado a ter aquela doença e pronto, eu não podia fazer nada. E hoje em dia você sabe que não. Muito legal essa pergunta, Carol. A gente está se encaminhando para o final. Eu queria agradecer demais a presença da doutora Caroline Cabral, que trouxe um tema muito bacana sobre memória, sobre falha de memória. Quando é que a gente deve se preocupar? Quando isso começa a atrapalhar o nosso dia a dia. Então, quando começa eu me sentir constrangida, quando começa eu chorar por conta de ter esquecido onde deixei meu carro, quando isso começa a ficar realmente... te preocupar quando começa a dizer assim, não, isso tá me fazendo mal. Quando você cai em si e pensa assim, tá na hora de procurar ajuda, tá na hora de procurar um especialista. Carol, obrigada. Quero fazer um convite especial a todos vocês. Amanhã nós temos uma aula imperdível às 20 horas aqui no Hábito 28, via Zoom, para poder trabalhar um pouco a falta de foco, a falta de interesse, de atenção, a procrastinação da gente deixar tudo para depois, da gente finalmente conseguir alcançar todas as metas que a gente traçou no início do ano. Então, não pode E eu deixar de estarei fazer. lá. Muito E eu, bem, eu Carol. estarei lá. Tem uma fala Deixa final, aqui. Carol? Sim, eu queria. Primeiro eu queria deixar aqui o convite, né?
para todos que estão aqui participar da aula amanhã. Eu já fiz o meu cadastro, já estou no grupo, né? Também convido todos vocês a lerem o livro de Aline, Ai, vou maravilhoso. Vai pegar ser o aqui para próximo mostrar, livro, vai ser o fazer próximo livro que merchanzinho. nós vamos Fazer fazer a leitura merchanzinho. lá no cartório. Tá aqui. Nós vamos ler e eu vou fazer os registros da nossa equipe lendo e vou te mandar, vou te marcar lá no Instagram, certo? Queria Obrigada. agradecer, assim, por todos que estiveram aqui conosco, a live inteira. Espero que de alguma forma a gente tenha conseguido auxiliar, ajudar, que não sejam vocês, mas que vocês possam ser a escuta, o olho atencioso de alguém, né? Para que o quanto antes a Obrigada. gente conseguir virar a chave, mais tempo a gente vai conseguir aproveitar com uma qualidade de vida melhor. E quero Perfeito. agradecer a você pelo convite, a você pelo Oh. amor, a você por tudo. Eu sou sua fã, né? Ah, Sou eu um que sou sua entusiasta fã. de todos os seus projetos, né? É uma honra. Eu sou eu falo muito, mas eu sou tímida para essas coisas, mas eu jamais poderia lhe dizer um não. E estou muito feliz de estar Oh, aqui, fico viu? honrada. Um beijo grande. Obrigada. Beijo grande. Eu que agradeço a parceria, a confiança, de você ter aceitado, de ter topado, de que mesmo nessa insegurança de Aline, mais uma live, você foi maravilhosa, se saiu super bem. Beijo grande no coração de todos, Carol. Obrigada. Nos vemos amanhã na aula imperdível. Não vai perder essa, viu? Beijo grande. Tchau, tchau.